Efésios capítulo 1, versículo 17 até o 20, amém? Efésios capítulo 1, versículo 17 até o 20. Nós vamos ler na NTLH. Ele diz assim, ó: e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Até aqui, amém? Feche os teus olhos. Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Embora nós temos pouco tempo, mas eu creio que o Senhor não precisa de muito tempo para fazer o que o Senhor quer fazer neste lugar. Então, Espírito Santo de Deus, eu me entrego nas Tuas mãos, para que o Senhor use a minha vida, e o Senhor possa falar ao coração de todos que estão aqui, daqueles que também estão em casa, aquilo que eles precisam ouvir, Senhor. Abre a mente, abre o coração, os ouvidos, para que eles possam nessa noite entender o recado do Senhor, Pai. Eu repreendo todo cansaço, toda distração e toda preocupação, todo e qualquer impedimento, Pai, que não permita que a palavra do Senhor possa penetrar na mente e no coração desse homem e dessa mulher. Que a Tua palavra encontre morada aí dentro, ela faça morada dentro do coração desse homem e dessa mulher, nessa noite, e que a partir daqui, Senhor, esse homem e essa mulher entenda o que o Senhor quer de cada um deles, Pai. Senhor, toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor, porque só o Senhor é merecedor dessa honra e dessa glória. Assim nós te pedimos e também te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Queridos, nós seguimos falando sobre servir a Deus, né? E eu venho falando, na verdade, sobre esse tema, né? E o quanto isso é sério, o quanto isso é importante, e nós precisamos entender. Quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos claramente que o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma oração. Ele está orando por aquele povo, por aquela igreja, por aqueles irmãos de Éfeso, para que eles tenham uma revelação, para que eles tenham um entendimento real da pessoa de Jesus Cristo e da vontade do que Jesus tem para a vida de cada um deles. Paulo os conhecia, porque Paulo morou com eles por um bom tempo. Então Paulo conhecia muito bem aquela igreja, Paulo conhecia muito bem aqueles irmãos, e pelo fato dele conhecer aqueles irmãos muito bem, ele ora a Deus para que Deus possa se revelar àqueles irmãos, a ponto daqueles irmãos entenderem, né, qual é o plano, qual é a vontade de Deus, que não só conhecessem a Deus, mas conhecessem a Deus profundamente. Veja, irmãos, tem uma diferença muito grande em conhecer a Deus e conhecer a Deus profundamente. Muitos conhecem a Deus, mas conhecê-lo profundamente é algo diferente, e nós precisamos entender muito bem isso, né? Muito bem, eu queria voltar lá em Efésios, no versículo 17, né? Efésios 1, 17, e eu queria que você entendesse esse clamor desse homem, porque ele fala assim, ó: eu peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios, aqui ó, e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Como devem conhecer. Veja, então isso quer dizer que existe a possibilidade de eu conhecer a Deus, mas existe também a possibilidade de eu conhecer a Deus não de uma maneira profunda.
E talvez esse seja o maior impedimento que eu e você temos quando se trata de servir a Deus: não conhecê-lo profundamente. E eu já falei sobre isso numa das primeiras ministrações, e pelo fato de eu ter pouco tempo hoje, eu quero voltar novamente nesse assunto, como pai espiritual e como o pastor dessa igreja, e eu entendo que você precisa entender isso, porque esse é o segredo, é a chave para nós servirmos a Deus. Meu irmão, entenda: se não houver no teu coração a revelação, o entendimento do que a palavra de Deus está dizendo para você, você vai ter dificuldades de servir a Deus, e muitas dificuldades. Eu separei aqui alguns textos que eu queria que você refletisse sobre eles. O primeiro deles, eu já falei sobre ele também, está lá em Isaías 53, Isaías 53, 4, o 4 até o 6, amém? Vamos ler na NTLH também. Veja o que está escrito nesse texto. Ele diz assim: no entanto, era o meu sofrimento, ou o nosso sofrimento, que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Você entende, irmão? Você consegue entender que o sofrimento era para você, não era para ele. A dor era para mim e para você, não era para ele. Mas ele decidiu suportar no meu e no seu lugar. E ele continua: e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós, aqui ninguém escapa, todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Meu irmão, eu não sei o que você sente dentro de você quando você lê um texto bíblico como esse, mas algo deveria acontecer dentro de você. Na verdade, eu vejo que quando nós lemos um texto bíblico como esse, nós deveríamos jogar a cara no chão e começar a gritar, implorando a misericórdia de Deus, porque, meu irmão, você não faz ideia do que eu e você merecíamos, mas ele não deixou você passar um sequer arranhão, porque ele decidiu passar isso no meu e no seu lugar. E eu e você, acredite, temos dificuldade de sairmos da nossa casa para vir para a igreja, porque é um peso para nós. Temos dificuldade de separar 2 horas por semana para vir cultuar a ele, como se fosse um peso. Temos dificuldade de servir ele, servir pessoas, quando nós fomos servidos por ele com a própria vida dele. Entende, meu irmão? Entende que você precisa entrar em crise, e se você não está entrando em crise, tem algo errado. Se textos como esse não mobilizam você, não mexe com você, não te leva a um lugar de conflito interno, alguma coisa está errada, porque tem que nos levar para um lugar de conflito. Como assim? Então era para eu estar sendo pregado lá, você entende que era para você estar sendo pregado lá, era para você o prego, era para você a coroa, era para você os açoites, era para mim, era para nós, mas ele sofreu tudo por amor a nós, voluntariamente. E nós temos dificuldade de dar carona, nós temos dificuldade de falar do amor dele, nós temos dificuldade de participar de uma reunião de oração, nós temos dificuldade de participar de um culto,
nós temos dificuldades para servir no ministério da igreja. Hoje você tem que implorar para um irmão servir na casa do Senhor. Olha outro texto. Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o 6. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Eu e você estávamos espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas, versículo 4, mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que tem os em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarem unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. O que você sente quando você ouve isso? Uma poesia? O que você sente quando você ouve esse tipo de coisa? Belas palavras? Um texto bíblico? A Bíblia está dizendo aqui, querido, que eu e você estávamos perdidos no nosso pecado e no nosso delito. Alguns enfurnados na biqueira usando droga, outros na prostituição, outros no mundão dançando forró, o outro dançando funk, o outro no vaneirão, o outro nas baladas da vida, louco, pirado, cheio de cachaça, droga, louco. E o que ele fez? Ele foi lá, ele nos resgatou e nos deu a oportunidade de vivermos uma nova vida com o Senhor. E eu pergunto a você nessa noite: o que te impede de servir a Deus? O que te impede de servir a Deus? Olha outro texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E talvez você olhe esse texto e essa palavra eu vejo como uma palavra muito dura. E você fale assim: pastor, mas está colocando peso sobre mim. Não, eu quero colocar uma Scania em cima do seu, uma carreta, né, em cima de você. Olha o que a Bíblia está dizendo. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida. Aonde, meu irmão? Não tem a ver com a vida no céu, tem a ver com a vida aqui na terra. E não fica obscuro para mim e para você, está claro para mim e para você. Você já sabe que todos nós vamos comparecer diante dele, e nós seremos julgados por ele, e nós vamos receber o que nós merecemos. A pergunta para você hoje é: o que você receberia se você estivesse diante do Senhor hoje? Duro, né? Mas isso tem que nos colocar para pensar, porque a impressão que eu tenho é que esse versículo da Bíblia nós não lemos, ou ele não existe na Bíblia. Estávamos falando no Evangelho no Lar ontem. Eu vejo que o que evolui dentro da igreja é o Evangelho da graça. É a graça. Você pode fazer o que você quiser, você pode andar no mundo, você pode matar, roubar, destruir, fazer o que você quiser, mas você tem a graça, é o Evangelho da graça. Só que nós estamos nos esquecendo de que o Senhor está dizendo aqui que nós vamos ser julgados segundo as obras que nós fizemos aonde, irmãos? Aqui. Que tipo de obra nós temos praticado? Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 14. Esse texto é tremendo.
Pois Ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos... Irmão, você tem noção do que está escrito aqui? É isso que eu falo, meu irmão, nós precisamos ler a Bíblia, e nós precisamos começar a entrar em parafuso quando nós lemos a Bíblia. Você precisa entender o que está acontecendo aqui. Eu e você, nós já estávamos condenados, nós íamos queimar no fogo eterno, mas Ele nos resgatou do domínio. Ele foi lá e pegou da mão do capeta e tirou você de lá e falou: esse aqui é meu, e ele vai viver com o meu filho. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Será que isso não é o suficiente para você se levantar da cadeira e começar a servir a Deus e começar a fazer algo? O que mais precisa, o que mais o Senhor precisa fazer para que eu e você levantemos de uma vez por todas e possamos servi-lo nessa terra? O que mais? Apocalipse 22:12. Escutem, diz Jesus, eu venho, diga aleluia. Meu irmão, Ele vem logo, em breve nós estamos vendo as coisas acontecendo, e logo Ele virá, em breve Ele virá. A questão é, o que Ele diz depois? Olha o que Ele está dizendo: eu vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um, de acordo com o que tem. O que você tem feito? O que você tem feito para Deus? A sua vida hoje, Deus participa dela? O que você faz hoje para Deus? Na sua agenda semanal, quanto tem de Deus nela? Quanto Deus ocupa ali dentro da sua agenda semanal? Ele tem algum espaço? Ou talvez ele não tenha espaço nenhum? Ou talvez ele tenha algum espaço por uma obrigação tua, porque senão o pastor vai chamar minha atenção, se eu não for fazer o que eu tenho que fazer. Então eu tenho que ir no culto, porque senão o pastor vai ver, a igreja não é grande, ele vai sentir falta de mim, então ele vai chamar minha atenção, então eu tenho que ir na igreja. Meu irmão, isso é muito sério, querido. Só que eu olho para esse tipo de coisa e eu vejo que não foi revelado a muitos ainda. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Precisa ser revelado a você. Você precisa começar a ler esses versículos, e você precisa entrar em parafuso, meu irmão. Você precisa começar a entrar em crise. Você precisa começar a chorar e rir ao mesmo tempo. Por que chorar e rir ao mesmo tempo? Porque eu estou falando que Ele vai te recompensar segundo o que você fez. O que você tem feito? Se você olhar para dentro de você agora, responda aí para você. Se o Senhor tivesse que devolver para você hoje, te pagar, dar recompensa para você hoje, o que Ele te daria? O que Ele te entregaria? Isso é sério, meu irmão, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que Ele voltará. Mas a impressão que eu tenho é que nós não estamos preocupados com isso. Mas nós temos sim que estarmos preocupados, e muito preocupados, porque o Senhor zela pela palavra dEle, e Ele a cumprirá, vírgula por vírgula, meu irmão. O nosso Deus é amor, mas a palavra também diz que Ele é justiça, e Ele vai julgar com justiça. E meu irmão, acredite, não vai passar nada por Ele. E você diz assim: pastor do céu, que dificuldade. Eu sei, meu irmão. Outro texto, João 12:26. Quem quiser me servir, siga-me. Onde eu estiver, ali estará esse meu servo. Também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me... Quem vai honrar? Diga Deus. Irmão, quando eu leio esse versículo, eu falo: ah, Senhor, oh Deus, oh papai, ah Deus, o Senhor vai honrar os que te servem, Deus.
Ah, papai, eu espero, Senhor, com alegria no meu coração, o momento em que tudo virá. Meu irmão, entenda. Mais uma vez eu pergunto a você, o que essa palavra fala dentro do teu coração? O que mais Jesus precisa fazer para você levantar da cadeira e servi-lo? O que mais Ele precisa falar com você? Que palavras mais Ele precisa fazer? Que sinais mais você precisa para servi-lo? Diga para mim. Olha outro texto tremendo, Salmo 103, versículo 3 ao 5. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas. É Ele que resgata a sua vida da onde, meu irmão? E o coroa de bondade e compaixão. Pensa, meu irmão, Ele te resgata da sepultura e Ele te coroa de bondade e compaixão. E olha o que Ele faz ainda: Ele enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Meu irmão, eu fico olhando isso. Eu estava orando hoje pela manhã no quarto, e eu dizia: Deus, eu falava para minha alma, Rogério, olha o que está escrito ali, Rogério, presta atenção, Rogério, Ele enche a sua vida de bens, Rogério. Tem horas que nós temos que fazer isso com a gente, irmãos. Acorda, Rogério. Ele está dizendo que Ele cura as suas doenças, Ele cura, Ele perdoa os teus pecados, e não importa quais sejam, Ele perdoa, porque se Ele diz que perdoa, Ele perdoa. Agora, eu e você precisamos de que mais? Diga para mim, meu irmão, o que mais eu e você precisamos? O que mais Jesus precisa fazer para me convencer e te convencer de que nós precisamos fazer algo? Ah, tudo muito lindo, pastor, mas eu estou tão cheio de compromisso, a minha agenda está abarrotada de coisas. E é isso que eu quero que você entenda, meu irmão. Você pode ter os seus compromissos, você pode ter sua vida, e nós não estamos aqui pregando para que você abandone tudo, mas nós estamos aqui pregando para que você inclua Ele na sua vida, para que Ele faça parte da sua vida, para que Ele ocupe na sua vida o lugar que é devido a Ele, que é o primeiro lugar na minha e na sua vida, ou pelo menos deveria ser o primeiro lugar. Sabe, irmãos, eu diria hoje tranquilamente que na escala de valores de um cristão, na maioria, acima da média, 70% para cima, Jesus está em terceiro lugar. Pode ter certeza disso. Primeiro veio o trabalho, depois a família, e talvez Jesus, se der tempo, ou alguma outra coisa. Escuta o que eu estou te falando, meu irmão. Isso é comum. E o que eu estou dizendo é que Deus nos criou para que Ele fosse primeiro nas nossas vidas, Ele ocupasse o primeiro lugar nas nossas vidas. Aliás, eu acredito que Ele é merecedor por ter passado o que Ele passou na cruz por mim e por você, ou não. O problema, irmãos, é que talvez você esteja olhando para mim aqui e dizendo assim: eu não entendo nada que você está falando, pastor. E é exatamente aqui que eu quero chegar. Assim como o apóstolo Paulo orou, eu e você temos que orar, irmãos, gritando para Deus nos revelar palavras como essa ao nosso coração. O teu coração precisa ser convencido dessas palavras. O teu coração, ele precisa ser cheio de palavras como essa. Porque se o seu coração não estiver cheio de palavras como Isaías, de palavras como Efésios, você vai trocar ele por qualquer coisa. Você vai trocar ele por uma rede social, você vai trocar ele por um programa na televisão, você vai trocar ele por umas horas de sono. Você vai trocar, e é o que acontece. E é isso que eu quero que você entenda. Nós estamos falando sobre servir a Deus, e a minha pergunta para você nessa noite é: o que te impede de servir a Deus? O que te impede?
O que você pode dizer para Deus hoje que impeça você de servi-lo? De servir como um evangelho no lar, de servir como um ministério, como um membro dessa casa, como um diácono, como um obreiro nessa casa da libertação, seja do louvor, seja de qualquer outro ministério que nós temos nessa casa, de evangelizar pessoas, de cuidar de vidas. Quantas pessoas nós temos aqui que precisam ser cuidadas? A questão é, você entende isso? Lucas 16, do 27 até o 31. E ele respondeu: então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Veja o que está acontecendo aqui. Esse texto, nós sabemos, ele trata acerca do rico e de Lázaro. E ali tem um contexto, né? Onde aquele homem, ele tem ali a situação do inferno. E ele quer tomar uma posição. E ele quer de alguma forma avisar a família dele, para que a família dele mude. Mas ele não tem como fazer isso, então ele começa a se desesperar. E aí ele pede para Abraão dar um jeito de falar. E a resposta de Abraão para ele é a seguinte: se a palavra não é o suficiente para você, meu irmão, não tem o que aconteça mais. E é esse o nosso grande problema. Escuta o que eu vou falar para você nessa noite. Sabe qual que é o problema da igreja hoje? O problema dos cristãos hoje, o problema da maioria dos cristãos hoje é que eles querem profetada. A maioria dos cristãos, sabe o que eles querem? Eles querem pulinho no altar, fogo saindo, eles querem show pirotécnico, eles querem qualquer coisa. Agora, meu irmão, escute. A fé vem por ouvir, e ouvir o quê? Se a palavra não for suficiente para mudar a minha vida e a sua vida, meu irmão, nada mais muda. Escuta o que eu estou te dizendo, querido. Se a palavra não for o suficiente para trazer uma turbulência, uma transformação interna da nossa vida, não tem mais o que fazer. E você tem recebido palavras em cima de palavras. Nós zelamos nessa casa pela palavra de Deus. Se tem uma coisa que eu zelo nessa casa, se tem uma coisa que eu guardo nessa casa, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Muitos podem dizer assim: mas pastor, prega-se 1 hora nessa igreja. 1 hora nós pregamos nessa igreja. 1 hora, 1h10, 1h15. Mas por que o pastor não dá oportunidade para o irmãozinho X cantar, o irmãozinho Y cantar? Porque aqui a prioridade é a palavra de Deus. Porque eu aprendi que é a palavra de Deus que nós precisamos. E nós temos que nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Nós temos que ser confrontados por ela, porque a palavra é Jesus vivo. João diz que ele era o verbo, e ele se fez carne e habitou entre nós. Mas ele é a palavra, Jesus. Quando você lê a Bíblia, Jesus está falando com você. Quando você lê as Escrituras, Jesus está falando com você. É o próprio Cristo falando com você o tempo todo. E você diz que Jesus não fala com você, meu irmão. Ele fala com você 24 horas por dia se você quiser. É só você ler a Bíblia. Agora, quantos de nós lemos? E quantos de nós ficamos em parafuso quando nós lemos a Bíblia? Meu irmão, escute. Se todos esses textos que eu falei para você até agora aqui, nenhum deles mexeu com você, talvez a Bíblia para você seja só folhas impressas com letras escritas. Isso é sério. Talvez para você a Bíblia seja só umas páginas escritas, como um livro qualquer. Se não gerar dentro de você inconformismo, quando você lê algo como eu acabei de ler aqui agora,
cara, Deus fez tudo isso por mim. O que eu estou fazendo por Ele? O que eu fiz por Ele essa semana? Cheguei aqui quarta-feira, o que eu fiz por Ele? Nós achamos que damos meia hora de oração, oramos meia hora por dia e estamos abafando. Nossa, um homem de oração, mulher de oração, irmão. Lemos ali um capítulo da Bíblia e parece que nós já, nossa, Mas é isso que nós estamos vivendo. E é por isso que nós estamos vivendo essa decadência do servir a Deus. As pessoas servem a Deus sem zelo algum, irmão. E quando você vai chamar atenção, sabe o que acontece? Eu vou embora dessa igreja, porque esse pastor, ele é muito duro. Meu irmão, heresia, coisas erradas, você vai falar para a pessoa, é duro, não tem amor. Não tem amor. É o tempo todo assim, querido. Sabe o que é isso? Isso é falta de conhecer verdadeiramente quem é Cristo. E pode ter 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, 50 anos de igreja. Isso não significa nada. Nada. Se você não conhece a Cristo, nada. Não, pastor, carteirinha de jubilado já da igreja, aleluia. Mas você conhece Jesus? Mas Jesus, estava conversando com uma pessoa dias atrás, rapaz, quando eu me converti ele já tinha 50 anos de cristão. Quando eu me converti ele já tinha 50 anos de cristão. Você escuta a conversa, você fala, rapaz, Deus tem misericórdia. Irmão, escute o que eu estou te dizendo, querido. Nós precisamos buscar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, conhecer a Cristo, querido. Você tem que conhecer a Jesus Cristo. Você tem que conhecê-lo. Você precisa conhecê-lo. Você não pode conhecer um Jesus que os outros conhecem, de ouvir falar. Você tem que conhecê-lo. E só tem uma maneira de você conhecê-lo, buscando a Ele profundamente, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Não tem outra maneira. Não tem. Se você não entendeu o que eu estou te dizendo, você não consegue servir a Deus. Sempre vai ser um peso para você servir a Deus. Sempre vai ser difícil para você servir a Deus. Vai ser um fardo servir a Deus. Por quê? Porque você não entendeu o que Ele fez por você ainda. É como se nós estivéssemos fazendo um favor para Ele. Mas não, querido. É o contrário. É o contrário. Ainda que eu e você gastemos a nossa vida inteira servindo a Ele aqui na terra, nós não vamos conseguir pagar o que Ele fez por nós, querido. Vai por mim, mas nem chega perto. Mas comece, mude. A palavra de Deus precisa rasgar você de cima a baixo. A palavra de Deus precisa te cortar de cima a baixo. A palavra de Deus precisa te colocar em crise. A hora que você abre as escrituras sagradas e você começa a ler ela, é como se você estivesse diante de um espelho e ele estivesse te confrontando o tempo todo, e você vai olhando para isso. E você vai dizendo, meu Deus, é igual você olha para esse texto, Ele perdoa os meus pecados e cura as minhas doenças. Eu não queria ir para a igreja. A hora que você lê um texto como esse, você faz o que, irmão? Vou botar roupa agora que eu estou indo para o culto, glorificar o meu Deus. Mas se você não lê um texto como esse, se você não é confrontado por um texto como esse, sabe o que você faz? Você fica em casa, assistindo Netflix, querido. Ou você vem para a igreja para ver o defeito dos outros, os erros dos outros, para falar mal dos outros. E é isso que eu quero que você entenda. Servir a Deus tem a ver com o quanto você conhece de Deus. O quanto você conhece de Deus. O dia que eu encontrei Jesus, eu entreguei tudo na mão dele. A minha vida, a minha família, tudo.
Tudo. Agora olha que interessante. Isso aconteceu depois de muitos anos dentro da igreja. Muitos anos dentro da igreja. E olha que eu cantava em ministério de louvor, e olha que eu participava de escola bíblica dominical, dava aula, e isso e aquilo. Normal. Mas quando eu me encontrei com Ele de verdade, quando eu tive a revelação do que Ele fez por mim, sabe o que eu fiz? Eu meti o pé em tudo. E eu falei, agora eu vivo por Ele. E talvez você não entenda isso. Você fala, não, mas como é que pode um negócio desse? Pode. A questão é porque ainda não te foi revelado. E você precisa buscar essa revelação. Escuta o que eu estou te dizendo. É muito fácil quando você enxerga o que Paulo enxergou. Muito fácil. Mas é muito difícil quando os teus olhos estão presos em dinheiro, em casa, em carro, em coisas. E infelizmente, meu irmão, os olhos da maioria estão nisso. Estão nisso. Talvez se hoje eu estivesse trabalhando por conta, eu estaria prestando consultoria em empresa, eu estaria ganhando um bom dinheiro. E talvez você pergunte para mim, e agora, como é que vai ser sua carreira, pastor? A minha carreira aqui com o Senhor é uma carreira. E ela vai ser a carreira. E o Senhor vai prover e vai cuidar o tempo todo. Muitas vezes é a misericórdia do Senhor que vem através de uma oferta de um irmão, de uma ajuda de um outro irmão, mas até hoje o Senhor nunca nos desamparou. Nunca, nunca. Eu não posso dizer que faltou algo para nós em algum minuto da nossa vida, desde o dia que eu deixei tudo para servir ao Senhor. Nunca, meu irmão, nunca. O Senhor, Ele cuida nos mínimos detalhes. O meu filho está precisando de um calçado. Manda alguém lá que precisa comprar um calçado para ele. E a pessoa vem e fala, pastor, precisa comprar um calçado para o seu filho. Irmão, escute. O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com a sua agenda? O que você tem feito com o seu tempo? Volto e repito a você. Busque a revelação disso. Senão você vai continuar vivendo da mesma forma por muitos anos dentro da igreja. Se não te for revelado isso, se não houver esse entendimento, como eu acabei de dizer agora, todos os dias abra a tua Bíblia e leia Isaías. Leia e diga assim, era meu sofrimento que ele estava carregando, era a minha dor que ele estava suportando, era a minha maldade que ele estava recebendo na cruz. A minha maldade, era minha maldade, não era dos outros, era minha. É isso que eu faço todo dia, eu falo todo dia, Isaías 50, é a minha maldade que ele suportou e ele carregou. O castigo que era meu, ele levou sobre ele. Eu prego para mim o tempo todo isso, para minha carne, porque ela não quer servir ao Senhor. Mas quando a palavra de Deus ela vem dentro do meu coração e ela brada, eu me levanto e digo, bora servir ao Senhor, porque Ele é digno de ser honrado e ser servido nessa terra. E a gente se levanta e vai, meu irmão. Escuta o que eu estou te dizendo. Você precisa ser convencido pela palavra. A Bíblia tem que ser a sua fonte diária de alimento. Escolha versículos bíblicos que mexem com você, textos que confrontam você. Escolha textos que vão mexer mesmo com você, vão dar soco em você, se preciso for. Você vai sair em prantos da presença de Deus. Mas é isso que nós precisamos, queridos. Não adianta nós ficarmos nesses versículos, porque eu serei próspero, se tu creres comerás o melhor dessa terra. Ai, você veio para não ser cauda, mas ser cabeça, aleluia. Ai, eu vou ser isso e vou ser aquilo e bababá e bababá. Irmãos, eu não estou dizendo que isso não é promessa de Deus e não vai acontecer na minha e na sua vida. O que eu estou dizendo para você é que isso é consequência. Isso chama-se demais coisas.
que está lá em Mateus 6,33. Demais coisas vos serão acrescentadas, mas primeiro é Ele e o reino dEle. Quando Ele vem em primeiro lugar, as demais coisas correm atrás de você, meu irmão. O problema é que Ele não está em primeiro lugar. Amém? Fecha os teus olhos. Amém? O meu tempo é tão curto hoje, mas eu creio que o Espírito Santo, Ele vai continuar falando ao teu coração. E sábado ainda nós temos tempo para falar um pouco mais sobre isso. Mas a minha pergunta a você nessa noite é essa: diante do que você ouviu nesse lugar, diante desses textos bíblicos que você ouviu, que você leu nessa noite através dessa projeção, desse telão, o que você sentiu no teu coração? O teu coração queimou? O teu coração se entristeceu? Você se sentiu confrontado? Você se colocou no lugar do Senhor Jesus? Você entendeu que você estava na lama, na sujeira, na perdição do pecado, e Ele te resgatou? Ele não olhou para os teus defeitos, Ele não olhou para as tuas falhas. Ele sabia muito bem quem você era quando Ele te resgatou. Ele sabia muito bem quem Ele estava resgatando das trevas. E mesmo assim, Ele me resgatou e te resgatou. Ele não hesitou. E você, o que você tem feito por Ele, para Ele? Você tem retribuído isso? Você tem entendido isso? Jesus hoje faz parte da sua vida? Ou você é um religioso que se veste como crente, fala como crente, vem para a igreja como crente, mas ainda não se converteu? Conversão, querido, não é vir para a igreja. Conversão é colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Conversão é colocar Jesus como destaque na sua vida. Conversão é abrir mão de tudo para que Cristo seja exaltado e engrandecido através da nossa vida. Isso é conversão. Eu sei que é duro ouvir isso. Eu sei que mexe conosco, nos confronta. Talvez você esteja no seu lugar aí, querendo me pegar pelo pescoço. Talvez você esteja revoltado com o que você está ouvindo, e o que eu quero é que você fique mesmo revoltado, porque isso mostra que o Espírito Santo de Deus está falando dentro de você. Conhecer a Bíblia não faz de você um convertido, é praticar a Bíblia que faz de você um convertido. Não é o quanto você conhece das Escrituras que faz de você um cristão, é o quanto você pratica dela que faz de você um cristão. Não significa que você saiba versículos bíblicos faça de você um crente. É como a sua casa está que faz de você um crente. É como o seu ministério está que faz de você um crente, um convertido. E eu pergunto a você nessa noite: como está a sua vida? Como está o seu ministério? Como está o seu chamado? Pai, no nome de Jesus, nessa noite, eu sei que o Senhor já está aqui trabalhando nesse lugar. Eu sei que o Senhor também está trabalhando na vida daqueles que estão me ouvindo em casa agora. E eu peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, faz uma revolução dentro deles. Faz uma revolução dentro do coração desse homem. Faz uma revolução dentro do coração dessa mulher. Mexe com o interior deles, Pai. Leva-os, Deus, a tomarem decisões importantes na vida deles, pelo Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro nessa noite para que o Senhor, Espírito Santo, mexa de uma tal forma aí dentro, que esse homem saia daqui, essa mulher saia daqui, esse homem e essa mulher que está me ouvindo, estejam inconformados com a vida que eles têm levado diante de Ti, Pai.
Que a luz da tua palavra se acenda dentro deles, e eles possam olhar para dentro deles e verem o quão vazio eles estão de ti, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso, Espírito Santo. Por favor, faça nessa noite, em nome de Jesus, Pai.